Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao índice comentado do dia 16 de maio. Quem é novo no canal, recomendo que assista o vídeo de apresentação. Lá eu comento para vocês quais as médias que eu utilizo e como funcionam as marcações, beleza? Vamos pro vídeo, galera, vamos aqui pro estudo. A gente pode observar que o índice ele acabou abrindo no próximo da região aqui de fechamento do dia anterior. E logo na sequência, o preço já ancorou nas médias, tanto do 2 como do 5, até pelo 15. E aqui, logo na abertura, ele fez um cenário bem bacana pelo 5 e pelo 15, que ele desconfigurou a distorção. A gente pode observar que o preço estava com distorção, né? O preço estava trabalhando acima das médias grandes, enquanto a 9 estava abaixo. E aqui logo na abertura ele já desconfigurou a distorção, tanto do 5 como do 15. A gente pode observar que a média de 9 já passou as 200 e acabou deixando esse candle gatilho aqui na cara da VWAP, né? Mas foi um candlezinho gatilho que se não fosse a VWAP, né? Se não fosse o cenário aqui do dia anterior, valeria a compra, eu acho. Eu creio que se a gente estivesse operando e isso daqui fosse a continuidade do dia anterior, né? Vamos supor que fosse 3 da tarde. E essa perna daqui fosse lá pelas 3h30 por aí da tarde do dia anterior, a gente teria feito essa compra. Porque a VWAP estaria abaixo, não teria aqui na cara da VWAP, não teria travado, né, o preço, não teria essa trava, na verdade. E aí, o que que nós teríamos pego essa compra aqui para buscar essa região aqui de topo com possíveis alvos. Mas enfim, no início do dia a pessoa acabou fazendo essa configuração aqui e ativou o padrãozinho do pai que vai comprar cigarro e não volta mais, subiu reto. Então, se a gente for observar aqui os fundos dos candles, né? Se fosse levar no barra barra, ó, fundo, 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 fundo. Enfim, o preço ele não estopou barra barra desde o início do movimento, então foi uma coisa bem, entre aspas, atípica, né? Mas subiu reto aí, cerca de 750 pontos, até que o preço chegou nessa região de pressão. Antes eu esqueci de comentar uma coisa que eu ia comentar. Vocês vão ver que não tem nenhuma marcação aqui em relação a trade 1, trade 2, trade 3, porque na minha visão não tivemos trade objetivo do operador. A gente teve dois até, teve mais ou menos 1,5, mas a gente não teve tanto trade objetivo do operacional, porque foi um dia bem estranho, né? Até por conta de ele ter dado essa pernada aqui sem respiro, logo na sequência deixou essa queda sem respiro e o restante do dia ficou trabalhando num range que estava cheio de média grande. A gente tinha as médias do 2 minutos, nós tínhamos a média dos 5 minutos, aqui também média grande aqui dos 5. A gente tinha as médias do 15 minutos aqui trabalhando aqui entre os preços, né? A gente pode observar aqui, ó, que tava tudo flat. 5 também, né? O preço ficou agora aqui lateral. Os 60 também tinha muita média aqui, ó. A gente tinha 500 trabalhando para cima e para baixo do preço. Então, ontem foi um dia bastante travado, creio que até por conta dessas médias. Mas voltando aqui para o dia, né? A gente pode observar que deixou essa pernada aqui de alta no dia. Logo na sequência, o preço chegou nessa região de pressão de topos do dia 10 e dia 14, que é possível visualizar aqui pelo 15 minutos. Junto com isso, nós tínhamos também um meião de toda essa pernada aqui de queda, mas que acabou não tocando esse meião, ele acabou respeitando essa região aqui de pressão dos topos. Eu até esqueci de fazer uma marcação que eu ia fazer, que é esta marcação aqui. Essa aqui. Deixa eu só arrumar aqui rapidinho, galera. Deixa eu colocar aqui só para visualizar no 2 minutos. E fechou. A gente tinha essa marcação aqui, essa região de pressão. A gente pode observar que o preço ele começou a respeitar essa LTBzinha e fez meio que fundos aqui iguais, né? Então a gente tinha uma espécie de triângulo aqui, descendente. E a gente pode observar que o preço ele acabou respeitando, acabou rompendo nessa estrutura, esse padrãozinho, e veio com claridade nesse pavêzão aqui das 10h14, 10h15, não sei se foi notícia, se não me engano tinha notícia ontem esse horário. Ele até chegou a respeitar aqui o 7,6. A gente pode observar que ele respeitou aqui o 7,6 dessa pernadinha. E num minuto acabou configurando um padrãozinho aqui bem legal, um 9,50-20. Mas que ficou muito caro. Esse foi o problema desse pavio aqui. Ficou de cerca de 220 pontos no minuto, então ficou bem caro esse aqui no gatilho. Infelizmente, não teve muito o que ser feito aqui nesse momento.
mas que aí sim o preço acabou entregando a queda. E nessa queda aqui ele deixou um padrãozinho, ele deixou uma configuração aqui de barriga ignorada bem interessante. A gente teve uma ignição, logo na sequência o respiro do preço com uma nova ignição, coisa que não aconteceu na alta, mas a gente pode observar que nessa queda também aconteceu o mesmo padrão da alta. Desde que o preço iniciou o movimento de queda, se fosse levando no barra barra, pode visualizar que não estopou a queda no barra barra. Só foi estopar aqui no fundo mesmo. Depois de tocar nessa região aqui de terceira de LTA do dia anterior. Mas nessa queda nós tivemos uma possibilidade de fazer uma operaçãozinha de resposta rápida na 50. A gente pode observar que no 2 minutos foi respeitada a leitura, mas não tinha afastamento. Até que tinha um afastamento, né? Mas enfim, como veio por volatilidade, acho que pagaria cerca de 160 pontos. Então, aqui foi um tradezinho de resposta rápida na 50 que eu acabei não marcando, né? Mas que acabou respeitando a leitura. Mas pelos 5 minutos a gente pode observar que, infelizmente, estopou. E pelo 15 minutos, a 50 estava mais ou menos aqui, né? A gente pode observar que também estopou. Mas aqui nós tínhamos bastante confluência. Se eu botar aqui meu layout de médias, vocês vão perceber até que tava tudo flat, ó. Tinha muita média flat. O preço ficou trabalhando aqui nesse emaranhado aqui de médias. Até tá ruim de visualizar o candle. Mas aqui nós tínhamos bastante confluência para trava do preço. Aqui nós tínhamos níveis de retração, nós tínhamos LTA, terceiro toque. Tinha as médias aqui do 2 minutos, tínhamos as médias aqui do 5 nessa mesma região. As médias do 15 também estavam aqui nessa mesma região. A gente pode observar que as médias do 15 também estavam aqui. Então nós tínhamos todas as médias do 2, do 5, do 15 nessa região aqui. Aqui valeria uma contra, mas que infelizmente o pessoal acabou ancorando na média de 9 do 2 minutos e deu uma nova pernada de queda. Acabou estopando aqui essa contra. E veio cravar a POC do dia anterior. A gente pode observar que aqui era a POC do dia anterior. Vou colocar no meu layout aqui das ações. A gente pode ver aqui, ó, que aqui era... Eita, não vai dar de ver. Mas a gente pode observar aqui, ó, que essa linha vermelha aqui que tem, essa linha vermelha aqui na região dos 700 foi a POC do dia anterior que o preço veio cravar ontem. Então o preço veio cravar a POC do dia anterior junto com o pivot point. Vocês podem visualizar aqui no meu gráfico limpo. Aqui era pivot point. Aqui era pivot point, então o preço cravou o pivot point com o POC do dia anterior. Não tinha mais nada aqui para travar o preço, somente essas duas confluências, nessas duas marcações. E aqui foi mínima do dia. E até pelos 5 minutos eu cheguei a comentar com um amigo meu que essa violação desses dois dojizinhos aqui que deixou aqui nesse fundo poderia ter sido uma compra. Eu acabei não comprando, mas enfim, seria uma possibilidade aqui de compra de risco por conta do preço ter esticado e chegar nessa confluência. E aqui foi mínima do dia, o preço acabou começando a pivotar para cima, né? A gente pode observar que fez pivôzinhos aqui. E aqui ativou esse espelhamento. Ativou esse espelhamento aqui de alta. Logo na sequência o preço acabou deixando uma correção, ancorou na média de 50 e ativou o 9,5020, confirmou na 9,5020. Bem legal esse 9,5020, mas estava na cara da VWAP, infelizmente ele acabou estopando. E se a gente fosse dar o zoom bem macro, né, fosse dar um zoom bem... Fosse dar o zoom, a gente pode observar que não pegou na 50. Infelizmente o preço estopou e veio apresentar agora um novo movimento corretivo que veio cravar aqui o 7,6 novamente pelo 2 minutos, deixou dois dojizinhos no 7,6 e deixou esse candle de ignição bem forte. Então aqui valeria uma compra aqui de risco, né? Confiando que o preço iria buscar esse primeiro alvo do espelhamento ativado. A gente pode observar que o preço ativou o espelhamento e veio corrigindo o 7,6 da pernada que ativou o espelhamento. Então ele poderia ser um tradezinho aqui para confiar que buscaria espelhamento, mas teria que confiar muito no price, porque se a gente fosse observar médias, tava tudo na cara. Mas o preço veio cravar aqui primeiro alvo, junto com a linha de retorno. E esse daqui eu acho que é o maior aprendizado em relação ao estudo do dia anterior, né? Que é muito comum, depois de o preço apresentar uma pernada de fluxo, no caso ele apresentou uma queda, né, muito abrupta, né? Com fluxo é muito comum, depois que o preço começa a apresentar uma correção lenta e cadenciada,
é muito comum o preço cravar linha de retorno. É bastante interessante utilizar linha de retorno depois desses movimentos. O preço faz uma pernada com fluxo, uma pernada abrupta, começa a apresentar correção cadenciada e deixa dois fundos e configura, né, dois fundos contrários à pernada anterior. Então isso daqui a gente traça o que? Traça LTA. E é muito interessante nesse tipo de cenário, logo após traçar LTA, a gente já traçar a linha de retorno com o topo anterior. Que geralmente, galera, nesse tipo de cenário, respeita a linha de retorno. É bizarro, mas respeita. E é exatamente assim, por isso apresenta uma pernada de fluxo, faz uma correção cadenciada, deixa dois fundos, traça LT com linha de retorno. O mesmo valeria para um cenário o contrário, né? Isso apresenta uma pernada de alta com fluxo, começa a apresentar correção, deixa dois fundos, aí traça a LT com a linha de retorno. Geralmente, o preço crava a linha de retorno e busca terceiro toque aqui da LT. É muito comum o preço fazer esse tipo de comportamento, muito comum mesmo. A gente pode observar que ele veio respeitar essa leitura no final do dia. No final do dia, o preço veio cravar aqui a linha inferior, né, a LTA, e deu um tradezinho bem legal aqui de risco na linha de retorno junto com o primeiro alvo desse espelhamento aqui, que foi o início da estrutura de alta. Então isso daí foi a leitura do dia, uma leitura bem subjetiva, mas que respeitou os estudos, ficou bem interessante esse canalzinho aqui, essa espécie de bandeirinha, né? E a gente pode observar que essa região aqui de pressão que aconteceu entre esses dois fundos, entre esses dois topos, perdão, que ativaram aqui, né, o início da continuidade, o início da alta, essa estrutura aqui de alta, a gente pode observar que fez bastante preço. Fez preço aqui, fez preço aqui, enfim, fez preço aqui, fez preço aqui. Quando trocou, conseguiu romper, fez preço também. E fez preço nesses fundos aqui. Então essa região de pressão aqui ficou bem interessante. Aí esse daí foi o estudo do dia de ontem, galera. Agora eu queria mostrar para vocês, né, minhas operações. Aí vocês vão observar que enfim, ontem eu acabei sendo estopado. Acabei levando stop, deu cerca de 100 pontos de stop. Eu peguei uma venda aqui na máxima do dia. Eu sei que tinha esse 61, né? Tinha um 61 mais acima que acabou não pegando. E por conta disso eu tomei risco aqui na venda. Por conta de preço ter violado aqui a máxima do dia 14. A gente pode observar que o preço violou a máxima do dia 14 e deixou essa defesa. Então eu vendi o pavio, stop curto. Acabei vendendo o pavio. Eu tava com a visão de que o preço poderia fazer uma correção até as médias. E nesse momento aqui eu tava buscando a média de 5. Perdão, a média de 9 dos 5 minutos. Daria cerca de 300 pontos. Que nesse momento aqui a média de 9 estava junto com a VWAP. Então eu queria buscar uma correção até a média de 9. E eu entrei como mínima aqui, até porque eu queria correção, pois eu acreditava que o preço iria vir esticar para buscar esse 61 e aí sim deixar um processo de divergência. No caso, né, deixa eu desenhar aqui para vocês. Eu acreditava que o preço iria virar aqui, ia travar, ia buscar a média de 9 com o VWAP, ia esticar aqui no 61 para dar um candle aqui de divergência. Opa, perdão. Para aí sim dar um candle aqui de venda com divergência. A gente teria, né, nesse caso aqui nós teríamos o preço com topos ascendentes e o FR com fundos descendentes, exatamente como aconteceu aqui, né? Mas que aqui teria uma divergência no preço. Essa era a minha visão que precisaria fazer nesse topo. Então, nesse momento aqui, eu vendi como mínima. E eu acho que esse foi meu erro, porque aqui era região bem forte para uma correção e até fazer uma correção mais profunda. Eu acreditava nessa queda, eu visualizava essa queda, mas eu acreditava que o preço antes ele iria chamar compra, estopar a galera que vendeu, para aí sim entregar a queda. E por conta disso eu entrei como mínima aqui, só para buscar correção. O que que aconteceu, galera? Nesse meio desse movimento, o preço ficou lateral, né? Lateralizou e entregou a queda. Nessa queda aqui, como o preço ele havia já, as médias já haviam subido, tanto a média como a VWAP, eu estava buscando a média de 50 do 2 minutos junto com a 9 do 15. Vocês podem visualizar que aqui era a 9 do 15,
como o preço entrou essa queda aqui, a 9 do 15 acabou caindo por volatilidade, mas a 9 do 15 estava junto com a 50 do 2. E iria pagar cerca de 320 pontos. Mas, quando o preço chegou aqui na VWAP, ele deu uma respirada, sentiu um pouco a VWAP, ficou meio, sei lá, cerca de 1 minuto aqui travado. E eu acabei saindo, galera, na mão, quando começou a fazer uma correção aqui na VWAP. Por conta de estar com uma mínima, eu acabei saindo. Infelizmente, essa correçãozinha aqui que o preço deu virou barra ignorada no minuto. A gente pode observar aqui que foi barra ignorada no minuto. E veio buscar a 50 do 2, que era meu alvo. Infelizmente, deixei cerca de 120 pontos na mesa. Então aqui eu afacei. Foi uma face de leve, mas enfim, eu afacei por estar com uma mínima. Eu acabei saindo meio que na primeira trava. Logo na sequência, o preço acabou deixando essa correção, né? O preço acabou deixando essa correção e veio buscar essa LT junto com o 7,6. Eu quase que eu entrei no risco aqui no Luigi para posicionar o stop no topo, mas eu fiquei aguardando 1 minuto fechar. Se por acaso o 1 minuto tivesse deixado uma defesa, eu teria vendido no 1 minuto aqui o paviozinho para posicionar o stop no pavio mesmo, stop curto, sei lá. Se tivesse fechado esse paviozinho aqui, eu iria vender pavio, cerca de 80 pontos de stop, para ir buscar a queda e pegar a continuidade do movimento que eu acreditava e buscar aqui médias maiores. Mas infelizmente o 1 minuto ele acabou virando e deixou esse baita candle aqui que ficou muito caro, como eu já comentei com vocês, e acabei ficando chupando o dedo. Não peguei essa queda. Infelizmente não peguei a barra ignorada. A barra ignorada chegou numa região que aqui era 20 do 15, era 20 do 5, perdão. 20 do 5 com 9 do 15 e as médias aqui do 2 minutos. Então eu fiquei bem desconfortável de pegar essa barra ignorada aqui, tomar risco aqui. E acabei não pegando essa queda. Quando chegou nessa região aqui de fundos, aqui eu vacilei, né? Eu creio que as duas operações que eu fiz aqui no fundo foram erradas. Então ontem foi um dia que eu errei. Eu errei tanto aqui nessa condução, como errei. O primeiro eu errei por não ter vendido dois contratos aqui, né? Como eu acho que eu não comentei aqui ainda, mas eu opero com dois contratos. Raramente eu posiciono 3 contratos, a não ser quando eu piramido, né? E quando eu quero tomar risco, eu fixei toda a tomada de risco minha com um contrato. Porque como eu faço bastante operações subjetivas e eu quero melhorar essa minha visão subjetiva e eu creio que só vou melhorar quando eu me exponho, quando eu começar a me, eu creio que só ia melhorar quando eu começasse a me expor, né? E realmente sentisse o preço trabalhar. Então, para eu não levar tanto ferro nesse primeiro momento aí que eu tô fazendo bastante exposição com leitura subjetiva, eu fixei somente um contrato nessas operações de risco. E por conta disso eu não entrei com dois aqui, mas aqui era a região para ter entrado com dois. Porque se o preço desenvolvesse, eu conseguiria fazer parcial nas travas e pagar para ver leitura, a leitura que eu estava tendo dessa queda que aconteceu, né? Então eu creio que eu errei por não ter entrado com dois contratos, errei por não ter pagado para ver aqui, buscado essa 9 do 15 com a 50 do 2, que era a minha leitura principal. Eu acreditava que o preço ia vir aqui para fazer correção. E ele fez exatamente, respeitou a leitura e eu acabei não pagando para ver a operação. E quando o preço chegou aqui, eu também creio que eu errei. Por quê? Porque eu tava com uma ordem. Literalmente, eu estava com uma ordem no toque. Deixa eu posicionar aqui a cruz. Eu tava com uma ordem aqui, ó, no toque. Desse terceiro toque de LTA. Eu fiquei por um tique de preço não pegar minha ordem aqui. Por um tique, tá? E o que que aconteceu? Eu estava posicionado com stop aqui, com parcela aqui, que aqui eu entrar com dois contratos. Estava posicionado com a ordem parcela aqui. Em vez de eu pegar atrasado, eu fiz o que? Eu dei uma de teimoso e deixei a ordem na pedra. Quando eu deixei a ordem na pedra, o preço voltou, ancorou na média de 9 e veio buscar minha ordem aqui, ativou o pivôzinho, né? Ativou o pivôzinho e aí sim me estopou, porque eu tava com stop neste fundo. Então eu ia entrar com risco aqui, com um stopzinho aqui, cerca de 90 pontos de stop. Por quê? Por que esse fundo? Porque para mim esse fundo aqui era o stop técnico do movimento pelo 15 minutos. A gente pode observar que o 15 minutos deixou essa pernada aqui, né? Enfim, fez uma correção. Estopou então para mim e deu continuidade. Então para mim o stop técnico pelo 15 minutos estaria nesse fundo.
Por isso que eu posicionei o stop aqui e assumiria esse risco curto de 90 pontos, acreditando que ele poderia fazer uma correção antes de estopar o técnico do movimento. Porém, pelo minuto, vocês vão poder observar que eu deixei essa ordem de teimoso. Então esse stop aqui que eu levei foi errado, porque na minha visão a leitura já seria diferente. Primeiro eu queria pegar essa operação aqui para pegar uma correção às médias. Quando o preço não pegou minha ordem e corrigiu as médias, ele já desenvolveu a leitura da correção que eu estava esperando. Então foi errado eu manter a ordem aqui na mínima por conta de já ter desenvolvido a leitura que eu estava esperando. Então era para eu ter tirado essa ordem, não teria levado esse stop, e logo na sequência vocês podem observar pelo minuto que o preço ele acabou me estopando, bem próximo aqui do tick, me estopou e deixou esse PFR no minuto com volume. A gente pode observar esse PFR no minuto com volume, e aqui eu acabei comprando, logo na sequência estopei. E por que eu também acho que foi errado essa operação aqui? Porque o preço havia confirmado o pivô. A gente pode observar que ele pivotou aqui, né? Ele acabou fechando abaixo desse pivô. E essa é minha operação, esse é meu PFR. Eu não posso nem falar que foi falha de rompimento, porque ele fechou abaixo desse fundo. Foi um tick abaixo desse fundo. Olha só. Então essa minha compra também foi totalmente errada por não ter contexto técnico para falha de rompimento. Então não valia a pena eu olhar candle de reversão, já que a queda havia sido confirmada. Até pelos 2 minutos a gente pode observar que ele acabou confirmando o pivô. Acabou confirmando o pivô. E eu creio que esses 2 stops aqui que eu levei acabou sendo errado, enfim, né? Aqui eu acabei zerando o meu dia. E logo na sequência, quando o preço acabou ativando esse espelhamento de alta e trocou paridade, quase buscando aqui a 50 do 2, eu tomei risco no minuto. Vocês podem observar aqui que o minuto ele acabou respeitando aqui a 200, acabou respeitando as médias aqui, a inversão das médias aqui de 1, de 9 e de 20. Eu acabei tomando risco aqui na violação desse dojizinho no minuto, stopzinho curto. E eu não sei por que, galera, eu não sei mesmo, tá? Por que eu levei stop aqui? Nesse momento eu tava com pressa, que aqui vocês podem ver já era meio-dia e 1, e a minha mãe já tinha me chamado pra almoçar algumas vezes. Então acho que na pressa eu entrei e eu não posicionei o stop correto. Eu acho que na pressa eu só subi o stop rapidinho, que eu uso ordem Yoko, né? Então sempre que eu entro na operação, eu tenho um stop fixo de 150 pontos, daí eu ajusto o stop conforme eu tiver o stop técnico. E eu creio que nesse momento aqui, como eu tava com pressa, eu acho que eu só arrastei rapidão a ordem do stop. E, e veio errado, subiu errado a ordem do stop. E eu não sei o que que aconteceu, porque nesse momento aqui eu lembro de ter visto que minha ordem do stop ficou 75 pontos. Então não sei mesmo, mas eu só subi o stop, já fechei o profit e fui almoçar. Eu tava com stopzinho aqui nesse fundo, com o alvo aqui, então isso é cerca de 70 pontos de stop, 75 pontos de stop, para um alvo de 260, se não me engano, algo do tipo. Enfim, acabei sendo estopado. Esse daí foi meu dia ontem. Eu preciso ser mais objetivo aqui nas minhas operações, né? Eu acho que eu me enrolei de novo, ficou um vídeo bem longo. Peço perdão por isso, galera. Mas, como eu já comentei pra vocês, esse canal aqui, com todo respeito a vocês, é mais em relação a é mais em relação ao meu desenvolvimento do que de fato para trazer conteúdo para vocês. Então eu creio que essas minhas operações, esse meu final de vídeo, onde eu vou comentar minhas operações, vai ser muito mais um diário de trade, que até então eu nunca fiz, do que de fato eu querer mostrar minhas operações para vocês. Então vai ser o meu diário de trade, e eu acho que eu vou devanear, enfim, comentar bastante coisa, vou falar bastante sobre o meu comportamento e o meu emocional ao longo das operações. E por conta disso vai ficar bem extenso o vídeo. Eu acho que pode ficar meio bastante para vocês. Mas enfim, como eu já falei, esse daqui é um canal muito mais para minha evolução do que para de fato trazer conteúdo para vocês. Então, perdão, galera, acho que vai ficar os vídeos longos a partir de agora. Mas quem quiser visualizar somente os estudos, né, somente a parte do estudo, vocês podem visualizar o estudo. Até porque, não sei se já perceberam, mas deixa eu abrir aqui rapidinho. Os meus vídeos. Deixa eu ver aqui o meu canal. Os meus vídeos eu posiciono
todos os meus estudos, eu coloco aqui os capítulos. Então vocês podem visualizar, eu quero só ver o estudo do Jean. Tu vem aqui, ó, já tá o estudo certinho. Aí tu vê somente o estudo. Agora também, mais recente, eu comecei a compartilhar nas minhas operações. Deixa eu voltar aqui pra vocês, mostrar pra vocês rapidinho. Sei lá, eu comecei a compartilhar minhas operações e vocês podem observar que eu tô fazendo separação agora do... Ué. Deixa eu ver aqui rapidinho, pegar um vídeo que eu tenho certeza. Acho que esse aqui foi o primeiro vídeo que eu compartilhei aqui. Aqui, ó. Operações. Vocês podem pular para as operações ou podem ver o estudo. Então isso daqui acho que vai economizar o tempo de vocês. Vocês podem observar assim. E, enfim, galera, agora sim eu vou terminar o vídeo. Deus abençoe a todos, boas operações para vocês. O índice aqui já abriu, né? Já tá bom, acabou rompendo essa estruturazinha aqui. Se por acaso eu voltar a trocar paridade com essa região, acho que vale a pena tomar risco por conta dessa LT rompida. Qual que é o problema? O problema é que o preço está trabalhando nessas 200 dos 60. A gente pode observar que desde que o preço conseguiu trabalhar acima dessas 200, ele vem respeitando o movimento. A gente pode observar aqui, né, que o preço acabou segurando nas 200 várias vezes. O único dia que acabou rompendo essa 200 foi a notícia da Petro, que ele acabou trabalhando abaixo. Logo na sequência que ele começou a trabalhar assim, a gente pode observar que ele respeitou as 200. Então, é complicado tomar risco na cara das 200, mas eu creio que se voltar a popularidade com essa LT e ancorar nas médias, vai valer a pena o risco. Mas enfim, já me estendi demais. Eu preciso fazer o filtro das ações ainda, que eu acabei não fazendo. E eu preciso operar, né? Mas Deus abençoe a todos, pessoal. Boas operações aí no dia de hoje. Vou buscar não me estender muito nos vídeos, porque eu creio que esse vídeo aí, sei lá, já ficou meia hora de vídeo. Mas perdão, galera. Abraço aí pra todo mundo. Até mais.